Pessoal, fiquem agora com alguns cortes da sala ao vivo e das lives que a gente faz toda semana, tá? Esses cortes aí tem dicas, macetes, truques para vocês aprenderem a pegar as operações no ponto certo, como ler o gráfico, como ler o indicador. Então, não percam aí que os vídeos são bem importantes, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com os vídeos. Aqui, ó. Nós vamos registrar as duas operações que a gente fez, a da venda e a da compra. Então, aqui embaixo, enquanto ele flui aqui, ó, foi tirar, stop técnico, tirou da operação. Então, legal. Então, vamos lá. Vamos ver a operação da venda e a operação da compra. A operação da venda. Vamos lá. Novo trade. O horário do trade, né? Aqui, pessoal, continua, o mercado tá rodando, tá? Tô olhando, ó. Tem ativação de choque aqui embaixo, ó. Tá? É que aqui, ó, ele fez um boyzinho fraco, porque ele fez um pullbackzinho fraco aqui, ó. O vazio gráfico é pequenininho. Ele pode vir testar as regiões aqui embaixo, tá? Só toma cuidado e fica de olho no fluxo do dinheiro lá. Então, vamos lá. Dia 20. A primeira entrada, ela foi por volta... Foi aqui nessa virada da barra, né? Foi às 10h40. Então, 10h40, a primeira entrada. No tick foi no IFUT, mercado de índices, né? Direção de venda. Quantidade, a primeira foi com 2 contratos. O time frame maior que eu estava olhando era o 15, tá? A tendência... Ali nesse caso, eu estava olhando uma tendência lateral, tá? Estava olhando uma tendência lateral, porque eu estava falando máxima da lateralização para ele tentar jogar para baixo. Mas ele já não estava mais tanto na máxima da lateralização, ele já estava próximo até dos 50%. Não, tá longe ainda, né? Ah, estava longe ainda. Eu ainda posso falar o quê? Que ele estava em região de prêmio ainda. O painel, eu estava a favor do painel, porque o painel estava vendido e o mercado ele estava acelerando ali naquele momento, tentando acelerar para venda de novo, tá? Prêmio e desconto, no caso, eu estava... Cadê aqui, ó? Uma venda na região de prêmio, pensando na lateralidade, eu não estava pensando no movimento interno, estava pensando naquela lateralidade grande, que eu estava falando desde a abertura, ó, dá para vender para jogar lá para o meio da lateralidade. Tinha região de time frame maior? Não. Olha o risco. Eu não tinha região de time frame maior, porque a venda de time frame maior, nem ali foi, ó, porque ali tocou a regiãozinha de 1 minuto do dia anterior, de 5 minutos do dia anterior. Né? Ele não teve uma região de time frame maior, por exemplo, de 15 ou de 60. Ele não tinha região ali de 15 nem de 60 para eu pensar numa venda naquela máxima. Nem aqui embaixo. Aqui embaixo também não tinha nada. Não tinha nem região de 5 ali, ó. Que eu podia falar assim, ah, não, tinha uma região de 5, eu estava vendendo pelo time frame de 5. Não tinha. Então você vê o risco do fato de eu estar operando sem ter uma região. Tá? Pessoal, ó, tocou ali naquele pontinho de venda. Ó, ele fez a primeira reação que ele flipou e ele deu uma venda de flip aí. Ó, venda de flip aqui. Ó, para mostrar para vocês. Também não tem região macro aqui, tá? Região só de 1 minuto aí. Tipo de entrada. Então eu fiz uma entrada antecipada, confirmada ou lateral. Eu fiz uma entrada confirmada. Por quê? Porque o mercado ele já tinha base de baixa no minuto. Então foi uma entrada confirmada. Num setup do que? É um setup de continuação, né? Então ó, ele rompeu, ele voltou e aqui é um setup de continuação. Então eu usei o setup de continuação, que é seguro, né? Então, no geral, mesmo estando não usando região de time frame maior, a gente buscou uma segurança fazendo um setup de continuação. Qual gatilho? Aqui o gatilho, pessoal, a gente vou colocar de passagem, porque eu estava com a ideia de pegar de passagem, mas como o stop era muito caro para pegar de passagem, eu peguei na virada de barra, que é como se fosse uma passagem do positivo para o negativo. Eu vou colocar aqui como passagem, tá? O alvo. Tinha como alvo, o alvo era longo, né? Então o meu alvo era tentar vir buscar o quê? Os 50% da região. Então a ideia, aqui a venda, né? A ideia era tentar buscar os 50% da região, que era 2.100 pontos, ó, 2.100, tá? O stop nesse ponto que eu entrei, o stop era de 150 pontos, então tinha um risco retorno aceitável. No caso de parcial, eu não fiz, né? Foi sem parcial, não fiz, porque ela voltou e tirou no zero, vou botar aqui, ó, sem parcial. O resultado, a gente pode falar que foi do break-even, moeda real, resultado financeiro zero, ganho técnico zero, porque ele voltou e tirou todo mundo ali no 0 a 0. Inclusive até o ganho técnico, né? Como ele fez a perda de mínima, não fez boss para frente aqui de queda, quando ele voltou, mesmo se você tivesse falado assim, não vou pôr no 0 a 0, né? Eu vou esperar ele romper ali para colocar. Você teria tomado até stop financeiro ali no caso, né? Do tradezinho. Então, o ganho técnico também foi no zero. Vamos exibir publicamente. Vamos tirar um print rapidinho. Ó. Até para mostrar que a gente está contra a região de 60 ali, né? Então vamos lá. Vamos botar aqui uma setinha rapidinho
A entrada foi nesse ponto. Deixa eu botar essa região para cá. Ó. A gente vê que a entrada foi aqui. Ó. A entrada foi nesse ponto. Isso aqui vocês têm que pegar o costume, pessoal, de fazer todo dia, tá? Vou botar aqui, ó, venda. Tá? Eu vou pegar um outro risquinho aqui, ó. A minha saída foi aqui, né? Deu um ganhozinho, mas eu vou botar que foi 0 a 0, tá? Porque pra mim ali, teria saído um 0 a 0 de qualquer jeito. Eu vou colocar... Eita, fica quieto aí. Eu vou botar aqui, ó, a maiorzinha. E vou botar aqui, ó, 0 a 0. E 0 a 0. Vamos tirar, salvar uma imagem aqui. Cadê? Exportar a imagem como? Então eu vou criar até uma pasta aqui, ó. Acho que eu tenho até já de 3 diários. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui PNG e vou colocar, vou botar o dia de hoje, né? 20/2, 20/02, 26. Pronto, salvou. Esse é o primeiro trade. Então eu vou vir aqui e vou colocar a foto desse primeiro trade. Diário, acho que tá até ali, ó. 20/2/26, tá aqui, ó. Tradezinho. Coloquei a foto, observação. Fiz uma venda pensando na lateralização do macro em 15, porém na cara de uma região de 60 com boa pegada institucional. Aí que eu vou colocar aqui, ó, observação. Evitar vender próximo a regiões macro de compra. Pronto. Eu vou salvar essa operação. Então salvamos uma e vamos fazer a outra que foi a de compra, né? Que, ó, você vê que ele ativou o flip, ó, né? Fez até um choquezinho já aqui, ó. Ele fez o choque nesse fundo aqui, ele fechou aqui, mas ele não deixou região, ó. Você vê que a venda não tá tão forte porque ele não deixou região. E o Morgan voltou a vender um pouquinho depois ali, até por isso que ele sentiu o movimento lá em cima. Segunda entrada, vamos lá. A segunda entrada a gente tem mais pontos para colocar. Então a gente vai colocar aqui, ó. Colocar até essa seta para cá. Vamos mudar aqui para compra. Compra. Aqui eu fiz uma primeira parcial. Foi feita aqui, né? Ó, aqui, ó. Primeira parcial. Aí eu fiz a segunda parcial, a gente fez aqui, né? Ó, esse movimento aqui, ó. Pegou aqui a segunda parcial, não foi isso? Não, ali foi a saída, né? A segunda parcial tava bem aqui, ó. Que ele lambeu, depois ele rompeu, ele pegou a segunda parcial. Aqui foi a segunda parcial. Ó, ele vai continuar alto, safado. Ó. Segunda parcial. Tá? E depois o stop técnico, né? Então, aí ele fez o boizinho e o stop técnico foi nesse ponto aqui, ó. Você vê que acabou que a gente fez a segunda parcial e o stop técnico no mesmo ponto. Stop técnico. Tá? Então vamos lá. Agora vamos preencher essa segunda aqui. Mesma coisa. A entrada foi... Salvar essa imagem já. Vou ampliar um pouquinho. Vou botar aqui o mesmo nome, só que eu vou botar um 2 no final. Pronto. A imagem salva. Então vamos lá. A entrada foi nesse ponto que foi às 11h15. Então foi a 11h15. 11h15. Tá? O ticker também o Infut, que é o mercado que eu mais opero mesmo. Índice, compra, quantidade. Aqui a gente fez, né, junto. Foram 10 contratos. Aqui, o time frame que eu estava de olho era o que era o 60, porque era a região de 60 aqui, ó. Tá? Tô olhando 60. Tendência. A tendência do 60, como que tá? Vamos olhar o 60 aqui do lado, ó. Tendência do 60, como que tá? Eu tenho alguma coisa a meu favor? Eu tenho um choque de alta, ó. Tá vendo? Mas o mercado tá lateral. Então eu tô comprando na região de desconto no 60, após um choque de alta, tá? Mesmo pensando na lateralidade. Então a tendência... ela é lateral, porque não tem boas. O painel aqui,
eu vou colocar contra, porque o painel estava vermelho, né? Então ele começou a melhorar, mas ele estava vermelho com o fluxo vermelho. Mesmo o fluxo subindo, o painel aqui ele estava meio contra o meu movimento. Tá? Agora que ele está virando positivo. Prêmio de desconto. Eu estava comprando uma região de desconto com base nos 60 minutos, estava testando uma região de demanda dos 60. Região, essa aqui é região primária ou secundária? Deixa eu botar o 60 aqui. Esse movimento. Desse movimento aqui de alta, ela é primária, né? Onde fez esse rompimento interno aqui, ela é uma região primária, tá? Então, desse movimento do choque, a primária é lá embaixo, mas eu não comprei com base nesse movimento, eu comprei com base nesse movimento menor aqui. Então, ela é uma região primária. Tipo de entrada, no minuto ela foi antecipada, ó, entrada antecipada, porque eu não esperei quebrar topo para entrar. Ele quase ativou uma de choque aqui, né? Ó, uma regiãozinha secundária aqui, ó, chegou bem próximo, tá? O setup que eu usei setup aqui, pessoal, teve setup. Olha o setup que eu usei aí. Teve um setup, mas eu não falei para vocês, porque eu não uso ele, mas daria para achar um setup. Não teve setup. Eu não me baseei em setup, eu me leio em leitura de mercado, de preço, força de movimento. Não rompeu nada. Teve um flip, mas o flip estopou, né? O flip estopou aqui, ó, nesse ponto. Eu entrei depois ali que ele fez a falhinha de fundo, né? Que ele tentou fazer uma falha, ele não fez a falha, ele não tentou romper e voltou, ele só testou próximo ali, tá? Posso pensar com base aqui, falha de fundo, volta ali numa região de desconto, eu tô comprando ali. Então, no máximo, eu poderia vir aqui e colocar o quê? O setup, falha de fundo. No máximo, tá? Gatilho, qual foi o gatilho que eu usei? Gift, gatilho de gift. Qual que era o alvo? O alvo era buscar a máxima do dia, então eu tinha um alvo ali de buscar pelo menos a máxima do dia, que é o que a máxima da lateralização ali do contexto maior. Estamos falando ó, de 1.900 pontos, então alvo 1.900 pontos. Qual que era o meu stop? O meu stop da entrada original, eu vou contar aquela entrada da barra de força, então a minha entradinha da barra de força ela tinha ali ó, 220 pontos mais ou menos de stop. Você vê que o risco-retorno já não está tão bom, mas 220 pontos hoje em dia é o que tá dando para fazer trade. Parcial, sim, eu fiz parcial com menos de 5-1. Resultado, foi um gain. Total do resultado, é que eu tenho que pegar dessa operação, pessoal, que eu acho que eu botei um... Deixa eu pegar aqui, peraí. Como eu botei um simulador antes, eu preciso pegar o resultado dessa operação. O somatório ali não vai dar. Deixa eu pegar aqui o simulador. Resultado, teve outro... Ah, não, hoje essa é a primeira que eu coloquei na tela. Deixa eu botar aqui dia de hoje. Primeiro, 594. Então, o resultado total financeiro foi 594. Aí, como que eu vou calcular o ganho técnico aqui? O ganho técnico a gente vai calcular da seguinte forma. Eu estava com 10 contratos, certo? Então, a entrada foi aqui e o stop técnico ele foi aqui, ó. Stop técnico foi aqui. Então, são 433 pontos com 10 contratos. Vamos botar 440 para arredondar. 440 vezes 10 vezes 0,5, se eu não me engano, 0,05. Daria... Não, peraí. 440 vezes 0,5. Porque 1.400 pontos vai dar 80, vai dar 100 pontos por contrato. Com 10 contratos daria R$1.000 nesse ponto, né? Então, R$1.000, é isso mesmo. Então, eu teria um ganho técnico. Se eu não tivesse fazendo parcial, meu ganho técnico seria R$1.000. Se eu não fizesse parcial, tá? Exibir publicamente. Vou tirar o anônimo aqui, né? Esqueci de tirar do outro. Vou procurar lá a foto. Então, a foto do trade. Vou colocar a foto do trade, vamos lá. Compra em região de 60. A favor do último movimento dos 60 minutos. Com boa barra institucional. Porém, a entrada foi baseada em USA puro. Percebi a troca de polaridade, que chama, entre vendedor e comprador. O que é troca de polaridade? O mercado está fazendo força de queda e corrigindo sem volume. Força de queda, corrigindo sem volume. Fez a força de queda e voltou com volume, trocou a polaridade. E quando foi corrigir para queda, né, que estava subindo e corrigiu para baixo,
ele começou a cair sem volume. Então trocou a polaridade ali de volume, né? Do player que tá adicionando volume no mercado. Troca de polaridade entre vendedor e comprador. Eu vou aqui salvar, vou salvar a alteração, se eu não esqueci nada, deu tudo certinho. Se eu for lá no dashboard, por exemplo, já vai estar as posições já adicionadas. Se eu olhar aqui no dashboard avançado, ó, já vai ter ali o tradezinho que eu fiz com ganho e o tradezinho no 0 a 0. Clicou ali na fotinho, aparece o trade ali. Aí, o pessoal que tiver ali, quiser ver depois, ó, aqui, pessoal, é o mural que vocês têm ali para vocês, né? Vai ter um global que eu vou poder ver de vocês todos, ó, as fotos que vocês estão colocando, ó, tá tudo ficando salvo aqui. As que não estão salvas, pessoal, é porque eu tive que dar um reset no servidor e ele perdeu as imagens, infelizmente, porque ele não estava salvando as imagens. Mas agora fica até um picturezinho ali, ó, tá vendo? Ó, pessoal, finzinho do vídeo, postando aí para vocês, ó, inscrições para a mentoria turma de março, as vagas estão acabando, são vagas limitadas, não percam essa chance de aprender, né, com aulas ao vivo comigo, o que vocês estão vendo aqui nos vídeos e aprender a praticar e pôr em prática esses truques e esses macetes aí das operações, tá bom? Um abraço a todos, aguardo vocês lá e até mais, pessoal.